Bom, chegamos então na nossa quarta aula, então fizemos um terço já da revisão de química, né? A partir dessa aula, são 12, a gente já está na quarta aula. A partir dessa aula, a gente começa a estudar os outros tópicos além da estrutura, né? A gente dedicou duas aulas de revisão, uma aula para falar de matéria, propriedades da matéria, e duas aulas para falar de estrutura, modelos atômicos, tabela periódica, ligações químicas, polaridade, né? Agora a gente entra numa outra fase onde a gente começa a estudar compostos. Então aqui a gente entra na química inorgânica, né? A, a gente vai trabalhar dentro dessa revisão toda a parte de compostos e reações importantes, né? E vocês vão ver que, na verdade, as questões que vão aparecer são questões até certo ponto repetitivas. Então, esse assunto, a parte de compostos inorgânicos, qual é a dica? É estudar o que está aqui na aula, que a chance de aparecer o que eu vou contar é muito grande. O Enem tem por tradição cobrar algumas questões de interpretação. Então, tem algumas questões que são mais fáceis e outras que são mais complicadas, mas o assunto não cai muito no Enem. Tá? Não é um assunto que você ache todo ano, questão que cai a reação inorgânica ou eletrólito. Por exemplo, eletrólito é uma coisa que o Enem não aborda muito. Tá? Então, não é um assunto que fala assim, pô, tá entre os três mais. Tá? Ele é importante porque tem alguns assuntos que a gente vai fazer ponte aqui com equilíbrio, a parte de hidrólise salina, que também depois vai ser discutido lá no finalzinho da revisão. Tá? Então, vou fazer daquele esquema de sempre. Fazer um resumo e aí a gente entra nas questões. Tá bom? Bom, vamos colocar os pontos principais aqui que vocês precisam lembrar para a prova. Então, vamos escrever aqui, ó, resumão, tá? Vamos na munheca hoje. Tem bastante coisa para contar, então eu prefiro escrever no quadro mesmo, em vez de fazer slide. Compostos inorgânicos. A gente começa a estudar compostos inorgânicos trabalhando com a teoria do Arrhenius. Teoria do Arrhenius. A teoria do Arrhenius, ela se propõe a explicar o conceito de eletrólito. Eletrólito. Né? Essa palavra eletrólito, ela vai ser atribuída tanto para ácidos como bases e os sais. Né? O único grupo de compostos que não se enquadra nessa ideia de eletrólito, agora já tem uma galera aqui, peraí, deixa eu dar um alô aqui pro salve simpatias. Bruna, a Bianca, Carol, Gi, Gustavo, Isa, Juliana, a Luísa, a Maju, o Pedro e a Rê. Salve simpatias. De vez em quando eu paro aqui, porque quando eu olho, tem 4, aí depois eu olho já tem 12. Então eu vou só dando boa tarde aí para vocês, tá, gente? Só pra gente se falar aí um pouquinho. Saudade de vocês. Então, voltando aqui, o único grupo que não entra nessa classificação de eletrólitos são os óxidos, né? Que depois tem uma classificação à parte. Bom, o que eu preciso saber de eletrólito? Quais são os pontos principais que a gente precisa lembrar? Bom, os eletrólitos, eles têm as seguintes propriedades. Em solução aquosa, conduzem eletricidade. Conduzem corrente elétrica. Vamos colocar I, tá? Para não ficar escrevendo corrente elétrica toda hora. Eu sei que vocês são nerds, vocês vão entender o que é o I, tá? Essa que é a vantagem de dar aula para nerd, né? A gente não precisa ficar contando o gabarito da piada. Outra coisa que eu preciso saber, por que isso acontece, né? Por que o composto conduz corrente elétrica? Isso tem a ver com liberação de íons na água. Liberação de íons em água. Essa liberação de íons, ela pode acontecer a partir de dois processos. Um que é a chamada dissociação, tá? E o outro que é a ionização.
Quando a gente deu essa aula, eu martelei muito nessa questão daqui. A diferença, na verdade, é quem liberou o íon. Por exemplo, vamos pegar um caso de um sal. O sal, ele tem ligação iônica, não tem? A gente falou sobre isso na aula passada. Então, já existem íons no sal quando ele está no estado sólido. Quando ele é colocado em água, o que a água faz? Ela separa em cátion e ânion. Mas dissocia, eu chamo de dissocia porque eu estou separando uma coisa que já existe. Então, a dissociação ela acontece com composto iônico. Sal e base. Né? Sais e bases, né, dissociam. Então, ó, iônicos e iônico. Ligação iônica. Para os ácidos, o Paranauê é outro. Por quê? Para os ácidos, a ligação é covalente. Ou seja, o ácido não é formado por íons. No entanto, quando um ácido é colocado em água, ele vai liberar um cátion, que é o H+, especificamente, né? E um ânion. Então, eu transformo uma molécula em íon. Por isso, ioniza. Então, resumindo, quem dissocia? Quem já é iônico. Quem ioniza? Quem não é iônico e se transforma em íons. Só os ácidos, na verdade, né? Desse grupo de compostos, tá? Outra coisa, né? A questão da liberação dos íons. Ácido libera H+ na água. Base libera OH-. E sal libera outros íons, que não H+ e que não OH-. Tá bom? Beleza? Outra coisa que vale a pena a gente lembrar de eletrólito é o conceito de força. Força. O que acontece? Quando um eletrólito é colocado em água, a gente sabe que não é sempre que todas as partículas ionizam. Né? Por quê? Porque a ionização é um processo reversível. Então, o que o Arrhenius percebia? Ele percebia que tinha algumas substâncias que, quando colocadas em água, conduziam muito mais a corrente do que outras. Então, ele propõe uma ideia de que, tudo bem, eletrólito libera íon. Porém, cada eletrólito tem uma capacidade de ionizar um certo número de moléculas. E essa capacidade, ele vai expressar... Peraí. Ah, teve mais gente que entrou aqui. A Marina e a Renata. Oi, gente. Tudo bem? Ah, não, a Renata já estava. Ah, não estava, não. É que tem duas Renatas. Oi. Perdão. Então, o que o Arrhenius propõe? Ele fala assim, olha, o que acontece? Os eletrólitos ionizam, ou dissociam, né, em porcentagens. Essa porcentagem é uma quantidade de moléculas que vai estar na água, mas ela vai quebrar. Quanto maior essa porcentagem de moléculas que ionizam, mais íons eu terei na água. Então, ele expressa a força a partir de uma grandeza, né, que é o grau de ionização. Grau de ionização. Grosso modo, a gente vai usar o grau de ionização para dividir os eletrólitos em 3 categorias. Vamos colocar aqui. 0%, 5%, 50% e 100%. Pronto. Está aqui. A gente tem 3 intervalos de grau de ionização. Aqui vai entrar os eletrólitos que eu vou chamar de fracos.
Aqui vão entrar os eletrólitos que a gente costuma chamar de moderados. E aqui vai entrar os eletrólitos que nós chamaremos de fortes. Tá? Agora, eu preciso contar para vocês um segredinho. Segredinho. Na prática, como é que você vai tratar essa situação? É muito importante isso que eu vou contar para você entender uma série de outras coisas, tá? Que a gente vai fazer lá ao longo da semana, das semanas. Na prática, então, por exemplo, se cair uma questão ali de classificação de eletrólito, você vai usar essa ideia para classificar. Fulano é forte, fulano é fraco, fulano é moderado. Só que nos exercícios, como é que essas situações vão aparecer na tua vida? Na prática, você vai trabalhar com dois grupos, forte e fraco. E na tua cabeça, quando eu contar isso para você, ó, tal fulano é eletrólito forte, tal fulano é eletrólito fraco, como é que você vai tratar isso de maneira simples? Eletrólito forte, dissociado ou ionizado. Oh, peraí. Dissociado ou ionizado, se for um ácido, né? E quando o eletrólito for fraco, ele está não dissociado, não ionizado. É mais ou menos assim o que eu estou propondo para você. Trata a coisa como tudo ou nada. Tá? Por exemplo, como que eu quero que você guarde isso na tua cabeça? Quando você vê isso aqui na tua frente, ó, o que você deve imaginar que tem lá dentro? Tem íon H+, e íon H-, íon Cl-. Então, numa solução de ácido clorídrico, o que você tem lá dentro? H+, Cl-. Numa solução de ácido cianídrico, que é um ácido fraco, então esse aqui é um eletrólito forte. Isso aqui é um eletrólito fraco. Numa situação como essa, você vai pensar que em água, quase todas as moléculas estão assim. De cada, por exemplo, 100 moléculas que tem lá dentro, 99 estão desse jeito. Então você vai pensar em eletrólito fraco como não solto, né, não ionizado, e vai pensar em eletrólito forte como um eletrólito totalmente quebrado. Tá? Porque se você entende isso, você consegue entender, por exemplo, por que umas dupla trocas acontecem e outras não. Por que tem que formar composto pouco solúvel na reação, né, de dupla troca? A gente vai, ao longo, vai comentando essas coisas aí, tá bom? Essa classificação de eletrólito, ela vale para ácido, base e sal, tá? Não tem diferença nenhuma para eles, tá bom? Até aqui tranquilo? Eu vou trocar o slide para a gente continuar, que eu queria falar um pouquinho. Aí, né, gente, tem uma parte aqui que eu não vou nem escrever, porque não dá tempo. Toda a parte de nomenclatura, tá? Regra de nomenclatura para ácido, para base, para sal. Você tem que ter na tua cabeça um arsenal de nomenclaturas. Sulfato, nitrato, carbonato, cloreto, brometo, saber montar todos os sais, tá? Todas essas questões técnicas a gente trabalhou em aula, né? Mas não dá para a gente ficar aqui numa revisão, até porque não é perfil do Enem cobrar questão de nomenclatura. Então, assim, vai cair na questão o nome de um composto, você vai ter que saber a fórmula, né? O vocabulário, tá? Bom, agora eu queria falar um pouquinho sobre óxidos, né? Óxidos a gente precisa comentar algumas questões, tá? Vamos colocar aqui um outro resuminho para óxidos. O Enem gosta muito de óxidos. Por quê?
Porque muitos dos óxidos que a gente estuda têm questões ambientais associadas a eles, né? Alguma utilização, por exemplo, como óxido de cálcio. Então, quando cai sempre os mesmos, cai sempre as mesmas situações, eles não têm muito ineditismo na coisa. Posso. Espera aí que eu volto. Volto. Aqui. Então, o que a gente precisa falar sobre óxidos? O comportamento químico deles. Qual é o comportamento químico de um óxido? Então, vamos lembrar que os óxidos, eles são compostos representados por esse tipo de fórmula, ó, EXOY, tá bom? E uma coisa importante, o oxigênio aqui tem NOx -2, tá? Óxidos são um grupo de compostos, né, que é um pouco diferente dos peróxidos, tá? Eu vou deixar para falar de peróxido na aula de oxidação lá, que acho mais importante. Bom, o que a gente precisa saber sobre óxidos? A gente classifica os óxidos em 2 critérios. O primeiro critério tem a ver com a ligação química. Então, a gente tem, de acordo com esse critério, os óxidos iônicos e os óxidos covalentes, ou moleculares, né? Tá? Exemplo de óxido iônico. Geralmente é óxido que envolve metal, né? Então, por exemplo, o Na2O, tem um que é famoso, que é o óxido de cálcio, CaO. Tá? A gente pode citar aqui o óxido de ferro, a hematita, tá? Vou citar alguns aí, tá bom? Beleza? Ah, tem mais gente aqui, deixa eu ver. Mais gente. Quem que veio? Eu já perdi aqui. O Gustavo também entrou. Puta, já meio que perdi aqui, já não lembro mais quem tava, quem não tava. Mas já entrou mais gente aqui. Tá. Dióxido molecular eu tenho famosos, né? O gás carbônico, o SO3, o monóxido de carbono, tá? E os óxidos de nitrogênio, que são vários. A gente representa assim, ó, NXOY. Tem NO, tem NO2, tá? Todos esses gases aí que vocês estão vendo são poluentes, né? Aqui a gente pode citar os dois como relacionados à chuva ácida, tá? O monóxido de carbono, ele é considerado um poluente porque ele é tóxico, né? Ele é produzido a partir da combustão incompleta. Combustão incompleta. Incompleta. Tá bom? Então, se cair alguma coisa de CO2, SO3, provavelmente vem chuva ácida por aí, tá? Bom, o segundo critério, que é o que a gente gosta mais, e o Enem gosta mais, é o caráter ácido-base. Caráter ácido-base. O caráter ácido-base é a tendência que um óxido tem de se comportar como um ácido ou como uma base. E existem algumas reações que provam isso. Provam. Tá? A gente tem o grupo dos óxidos alcalinos, tá? Que geralmente é óxido da família 1A e 2A. Né? A gente pode citar aqui, ó, o CaO e o Na2O. Então, até os exemplos que eu coloquei ali. Tá? E a gente tem um segundo grupo de óxidos ácidos. De óxidos ácidos. Né? Esse grupo de óxidos ácidos, geralmente você tem óxidos moleculares. Então, você tem o CO2 e o SO3. Tá? Beleza? Bom, como é que eu posso ilustrar esse caráter? Eu posso, por exemplo, mostrar que eles reagem com a própria água. Então, esse cara reage com água. Esse também. Todos eles reagem com água.
Por exemplo, né? Não estou dizendo que ele só reage com água, né? Aqui. Olha lá. Cada um vai produzir um composto, tá? Quando o óxido é alcalino, ele vai reagir com a água e produzir uma base. Então, por exemplo, esse maluco aqui, ele vai produzir a base que tem cálcio na fórmula, né? Então, ele vai produzir o CaOH2. Lembrar que o cálcio ele tem carga 2+, né? Então, na hora de montar a base, eu junto com 2 OHs. Tem toda essa questão também da formulação, né? Como é que monta a fórmula de composto, né? Que isso é um assunto bem se arrasta pra caramba, né? Quando a gente estudou esse negócio assim, nossa, é um assunto bem cansativo, que é muito mecânico, né? Aqui eu tenho o NaOH, né? Que eu vou formar. NaOH. Olha lá. Tá? E aqui eu tenho ácido. Ah, peraí, aqui eu tenho que balancear, né? Vamos devagar, calma. Aqui eu tenho que balancear, né? Na segunda equação, porque o sódio tem carga +1. O sódio tem carga +1. Né? Tá bom? Aqui eu tenho o CO2, que vai formar H2CO3. Tá? E aqui eu tenho o SO3, que vai formar ácido sulfúrico. Isso que acontece na chuva ácida. Tá? Então, aqui eu já tinha colocado chuva ácida, né? Aqui, ó. Chuva ácida. E aqui eu queria destacar essa equação, ó, porque ela é usada para correção de pH do solo. Correção de acidez do solo. Quando o solo está muito ácido, isso pode prejudicar o plantio, né, a lavoura, tal. Os caras colocam compostos como calcário ou o cal, ou a cal, no solo. Coloca um pouquinho dessa substância no solo, ela vai neutralizando. Por quê? Porque ela reage com a umidade do solo, forma uma base, e a base eventualmente vai neutralizar o ácido que estiver em excesso. Tá? É usado também no tratamento da água, para corrigir o pH da água, que também isso acontece. Tá? Beleza? Perguntas aí, gente, sobre isso? Você tem lá óxido neutro, né? Óxido neutro, que eu posso citar, por exemplo, o CO, ele é um óxido de caráter neutro. Ele não é nem ácido nem básico. A gente cita o CO, né? Por que você está citando o CO do nada, Dan? Porque o vestibular gosta de cobrar sempre o mesmo exemplo, tá? Beleza? Agora eu queria comentar um pouquinho, queria falar um pouquinho das reações de dupla troca. Né? Quando a gente estuda reações inorgânicas, a gente dá ênfase para duas reações: reação de deslocamento e reação de dupla troca. Na aula de hoje, eu só vou trabalhar com reação de dupla troca. E vou explicar por quê. Porque a reação de deslocamento eu trabalho na aula de pilha. Porque a reação de deslocamento é, na verdade, uma reação de óxido-redução. Então, eu não vou falar sobre ela aqui. Eu vou usar isso lá na pilha, a gente vai trabalhar, e aqui eu vou trabalhar com a dupla troca, que é o que cai pra caramba. Vocês vão ver na lista, quando cai reação, é dupla troca. Quase, não consegui nem achar exercício de deslocamento. Você vai ter que procurar nos de pilha para poder achar, tá bom? Então vamos falar um pouquinho da dupla troca, que eu acho que vale a pena. Reação de dupla troca. Falta um U aqui. Dupla troca. Bom, as reações de dupla troca, elas acontecem tipicamente entre eletrólitos. Entre eletrólitos. Ou seja, a gente está falando aqui de reação entre ácido com base, reação entre ácido e sal, reação entre base e sal, reações dessa natureza, tá? A reação mais famosa é a reação de neutralização, que é a reação ácido-base, tá?
A reação se chama dupla troca porque a gente pode olhar para ela de um jeito bem especial. Tenta imaginar, por exemplo, que isso aqui é um eletrólito, ó. É um eletrólito. Tá bom? Então, se isso aqui é um eletrólito, essa espécie é o cátion e essa espécie é o ânion. Tá. Aí eu vou reagir esse eletrólito com outro eletrólito, que eu vou chamar de CD. Então, você terá um cátion e você terá um ânion. Maravilha. Quando acontece a dupla troca, por que ela chama, né, dupla troca? Porque o que vai acontecer é que o cátion do primeiro eletrólito vai ser atraído para o ânion do segundo eletrólito, para formar AD. Tudo bem? E a segunda troca vai acontecer com os outros dois íons. Então, aqui você teve o cátion do primeiro reagindo com o ânion do segundo. E aí a segunda troca vai acontecer com o ânion do primeiro reagindo com o cátion do segundo, formando CD. Bem? Beleza? Só que aí a gente precisa tomar um cuidadinho. Porque você pode perguntar para mim assim, Dan, mas espera um pouquinho. O A, ele já está grudado no B. Positivo com negativo. Aqui, ó. Espera aí, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. O A já está grudado no B. O C já está grudado no D. Quem é que me garante que o A vai querer sair de perto do B para grudar no D, se os dois são negativos? Esse é o problema. O problema da questão que vai aparecer geralmente não é o que vai acontecer, será que isso vai ou não acontecer? Então, a gente costuma dizer, quando eu dou essa aula, eu costumo dizer assim, eu falo, galera, a dupla troca, ela tem uma condição de ocorrência. Então, vamos falar da condição de ocorrência. Aqui você vai entender por que eu martelei na história do eletrólito forte ou fraco. Vamos lembrar aqui um pouquinho. Qual a diferença de um eletrólito forte para um fraco? Um eletrólito forte tende a dissociar. Um eletrólito fraco tende a não dissociar. Não é assim que a gente vai pensar? Então, a condição de ocorrência é a seguinte. Para o A ficar preso no D... Ah, peraí, que aqui eu cometi um... Aqui é um B, né? Agora que eu reparei. Aqui é um B de bola. Perdão, gente. É um CB. Ó. Então, voltando. Para o A ficar grudado no D e para o C ficar grudado no B, esses eletrólitos precisam ser fracos. Na verdade, a gente pode ser um pouco mais específico. Eles precisam ser mais fracos do que os eletrólitos que lhes deram origem. Veja se faz sentido isso, né, que eu estou falando. Senão vocês me perguntem aqui. Tá? Peraí. Os eletrólitos precisam ser mais fracos do que aqueles que deram origem. Porque, veja, se o A com o B formar um eletrólito mais fraco do que o A com D, não tem por que ele se soltar. Para que ele se solte aqui e junte com o D, esse eletrólito tem que ser mais fraco. Então, qual é o problema que nós passamos a ter aqui?
eu preciso olhar para os eletrólitos e saber se os eletrólitos serão fracos ou não. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem a coisa. Vamos pegar aqui duas reações diferentes, uma que vai acontecer e uma que não vai. Por exemplo, eu vou pegar NaCl e vou reagir com HNO3. Tá. Esse eletrólito aqui é forte. Ah, mas como é que você sabe, Dan? Porque eu decorei. Aqui não tem raciocínio, é decorar. Tanto é que nessa aula, para quem assistiu, eu mostro uma tabela de força. A gente constrói uma tabela de força para ácido, para base, para sal, e tem alguns exemplos que a gente tem que conhecer. Tá? Então, o cloreto de sódio é um eletrólito forte. E o nitrato de prata também é. Tá. Quando eu misturar os dois, o cloreto vai se unir com a prata. Por quê, Dan? Porque o AgCl é um eletrólito fraco. Ah, então a reação vai formar AgCl? Vai. E o Na e o NO3? O Na e o NO3 você pode até escrever junto. Porém, ele é um eletrólito forte também. Então, olha que coisa interessante. Se essa reação estiver sendo feita na água, que é onde geralmente a gente faz as reações, né? Sabe o que vai acontecer? Esse cara vai ficar dissolvido na forma de íons, mas o Ag e o Cl vão grudar e vão formar precipitado, PPT. Tanto é que a gente vai ter um sólido aqui, ó. Não sei se vocês vão lembrar que na aula de dupla troca a gente discutiu sinais de que uma reação aconteceu. Um dos sinais de que uma dupla troca aconteceu é a formação de um precipitado. A formação de um precipitado indica que você formou um composto que não dissocia. Ah, mas e por que ele precipita? Porque ele é sólido. Ele não consegue dissociar, ele precipita. Blum. Acabou. Agora, olha que loucura. Vamos supor que eu faça uma outra reação. NaCl reagindo com... Deixa eu pegar um eletrólito. Ah, tá. Boa. Ó, K2SO4. Eu tenho um eletrólito forte. E aqui eu tenho um eletrólito forte. Tá bom? Se eu misturar esses dois compostos na água, a reação não ocorre. Mas, professor, eu não posso escrever do lado? Não. Por quê? Porque não vai Porque o que vai acontecer? Vamos pensar um pouquinho. Quais seriam os possíveis compostos? Então vamos escrever aqui, ó, possíveis compostos. Bom, um possível composto seria KCl. Concorda? Por quê? O potássio se uniria ao cloro. Só que o KCl é um eletrólito forte. Tão forte quanto o NaCl. Então não tem como o potássio grudar no cloro, porque ele não gruda. Ele não consegue grudar, porque ele é um eletrólito forte, é dele. E aí o sódio. Se o sódio grudasse no sulfato, eu formaria isso, ó. Só que esse queridão também é fuerte. Portanto, não consegue grudar. Então, no final das contas, você tem você misturou dois compostos que não têm condições de reagirem.
entre si. Essa é a questão, tá? Beleza? Quando acontece a reação, quais são os sinais? Sinais da dupla troca. Vou escrever aqui, sinal da DT. Tá? Sinal de que aconteceu uma dupla troca. Formação de precipitado. Tá? Por quê? Porque o precipitado é um eletrólito fraco. Formação de composto volátil. Às vezes, o eletrólito forte, às vezes o eletrólito fraco, ele é volátil. Então você tem liberação de gás. Tá? Esses dois sinais indicam a produção de um eletrólito fraco. Fraco. Tá? Tudo bem? Beleza. Não é costume dos vestibulares exigir que você decore muita coisa. Então, existem questões em que isso é colocado, essa questão toda é colocada, né? E ele vai te dar uma tabela, olha, fulano é solúvel na água, Beltrano não é. Então, é muito importante que quando você leia essas informações, né? Ah, fulano é solúvel na água. Se ele estiver falando de um sal ou de uma base, por exemplo, o que significa ser solúvel? Significa ter capacidade de dissociar. Significa ser um eletrólito forte. Ok? Eletrólitos fortes não se formam dentro da água. Você não vai ter na água NaCl. Você vai ter Na mais Cl menos. Para você ter NaCl, você tem que tirar a água. Isso é um eletrólito forte. Agora, por exemplo, quer ver um caso de um eletrólito fraco que todo mundo conhece? O gesso. Gesso, sabe gesso? De giz, gesso de colocar gessinho e tal. O gesso é um sal. Sulfato de cálcio. Ele é um eletrólito fraco. Ele não dissolve na água. Ele praticamente não dissocia. Ele tem uma dificuldade tremenda de dissociar. Então, se você pegar gesso e colocar na água, você vai perceber que a água fica turva. Porque ele não dissolve. Deu para entender o lance? É diferente do NaCl. Você põe NaCl na água, ela fica cristalina. Por quê? Porque ele dissolve. Deu para entender? Então, quando fala que formou precipitado, tem coisa que não vai precipitar na água jamais. Né? Geralmente, composto de família 1A não precipita. Composto que tem sódio, composto que tem potássio, geralmente não precipita. Tá bom? Então, você não vai precipitar NaOH, você não vai precipitar KOH. Agora, composto que tem ferro, por exemplo, precipita. Né? Composto que tem prata, geralmente precipita, com exceções, por exemplo, o nitrato não precipita. Então, essas coisas todas, como é que a gente adquire? Meio fazendo exercício. Mas os vestibulares meio que quebram o galho da gente, tá? Tudo bem? Perguntas? Então, vamos começar a fazer as questões? Vamos lá, então. Vamos começar. Deixa eu colocar aqui. Questão número 2. Para a gente revisar algumas coisinhas aqui, tá? De eletrólito. Eu coloquei essa questão aqui para que nós lembremos do experimento do Arrhenius. Do experimento do Arrhenius. Lembra que eu falei da história de que fulano conduz corrente, Beltrano não conduz corrente e assim por diante? Como é que o Arrhenius fez isso? Ele pegou um gerador, uma fonte de DDP, né? Pegou 2 fios e colocou os fios na água. Como esses fios estão ligados no gerador, aqui, ó. Então, o gerador, né? Polo positivo, polo negativo. Quando você põe os fios dentro da água, você cria aqui na água um campo elétrico. Então, é como se você tivesse isso, ó. Você tem aqui uma coisa positiva e aqui você tem uma coisa negativa. Opa, negativa. Calma, calma. E aqui você tem água.
água. Tá? O que acontece? Vamos supor que a gente coloque na água um sal. O sal dissocia em cátion ou ânion, e ânion. Isso vale para sal, para ácido e base. Certo? Então, você tem aqui partículas positivas e partículas negativas. Porém, a física nos ensina que nós temos uma coisa chamada campo elétrico, que sai do positivo e vai para o negativo, né? Lembra do campo elétrico? Daqui a pouco está chegando a eletrostática, hein? Semana que vem é a semana da elétrica. Tem 2 aulas de eletricidade a semana que vem. Tem uma com eletrostática e eletrodinâmica e a outra com eletrodinâmica e eletromag. Tudo junto, tá? Inclusive, eu vou mandar um material emendado para vocês. Tá, aí o que acontece com os íons? Se o íon for positivo, a força elétrica vai a favor do campo. Ele migra. Ele migra para uma região chamada cátodo. É para onde o cátion está indo. E o negativo é sempre do contra, lembra? O negativo tem uma força elétrica contra o campo. Ele vai para o ânodo do sistema. E aí você tem corrente elétrica. Agora, e se eu colocar lá dentro uma coisa que não tem carga? Se eu colocar uma coisa que não tem carga, ele não anda. Então, essa é a diferença de um eletrólito e um não eletrólito. O que seria, por exemplo, isso aqui, ó? O açúcar. Pode ser o álcool, o etanol. São compostos que não dissociam na água. São os não eletrólitos. Não eletrólitos. Por isso que não conduz corrente. Tá? Uma coisa só conduz corrente se ela tiver carga. Tudo bem? Outra coisa importante, né? Quanto mais carga tiver lá dentro, mais condução tem. Então, o que diferenciará um eletrólito forte de um fraco? A capacidade de ionizar, tá? E aí a questão, ela vai meio que explorar todas essas coisas, ó. Os dados do quadro a seguir mostram o comportamento elétrico de 4 substâncias em solução aquosa, como mostra a figura. Bom, A, brilho da lâmpada intenso, então é um eletrólito forte. Cor da solução com fenolftaleína. Quando eu pego esse composto A e coloco em fenolftaleína, ela fica incolor. Bom, vamos lembrar que a fenolftaleína ela fica incolor em meio ácido ou neutro. Tá? Ela só vai mudar de cor quando o pH estiver básico. Quando tiver lá para o pH 8, por aí. Então, ela fica rosa em pH alcalino. Não tem rosa aqui, não vai ser roxinho mesmo. Tá? Podia ser esse outro aqui, mas não é. Tinha que ser mais esse aqui. Bom, então, o que a gente sabe sobre o composto A? Ele é um eletrólito forte e tem ou caráter ácido ou caráter neutro. Então, eu já vou excluir daqui A, B de bola, porque é uma base, ó. Vou excluir a C e vou excluir a D. Por que eu vou excluir a D? Ah, mas ele pode ser um ácido. O problema é que o ácido acético é um eletrólito fraco. Ele é um eletrólito fraco. Tá? Ainda mais que ele está em baixa concentração, tá vendo? Ó? Então, quer dizer, não tem muito íon ali. Então, provavelmente, não é esse cara, o A. Tá? O B, eu já posso indicar ele. Ó, o B parece uma boa ideia. Por quê? Ele não brilha tanto, então é um eletrólito fraco,
e ele pode ter caráter ácido, sim. Tá? O C não brilha, então tem que ser o açúcar. E o açúcar tem caráter neutro, não é ácido nem básico, né? E aqui nós temos o único composto básico, ó, que é a base UNaOH, que é a soda cáustica, uma base forte, né? Brilho intenso, porque a base é forte, e é rosa porque tem caráter básico, tá? Beleza? Então a gente ficou com a E, né? NaCl, ácido acético, açúcar e NaOH. Então, E. Tudo bem, gente? Beleza? Tá aí a questão número 2. Peraí que estão chamando aqui. Então, ó, uma pergunta aqui. Professor, como é que eu posso ter um eletrólito volátil se composto iônico tem alto ponto de fusão e ebulição? Tá, vamos lembrar o seguinte. Deixa eu até voltar nesse slide, porque essa pergunta é importante. Peraí. Aqui. Olha só. Nós temos dois tipos de eletrólitos iônicos, ó. Nós temos dois tipos de eletrólitos iônicos, sal e base. Só que tem ácido também. Por exemplo, HCN é volátil. O próprio ácido carbônico, que se decompõe em CO2. Então, quando um eletrólito é fraco, o que você pode esperar dele? Se ele for iônico, ele vai ser sólido e precipita. Então, quando precipita, você pode ter certeza, ou é sal ou é base que precipita, porque eles são os iônicos. Quando libera gás, aí é o quê? É ácido. Só tem um caso de uma base que vira gás. Vamos lembrar disso. Ó, deixa eu colocar uma lista aqui, ó. Será que cabe aqui? E não cabe, eu vou colocar aqui, ó. Eletrólitos voláteis. Vamos colocar aqui. Eletrólitos voláteis. Bom, H2S. Cheiro de ovo podre. Cheiro de ovo podre. HCN, que é aquele gás extremamente tóxico, que foi usado na câmara de gás, tá? O cianeto. Tá? Que mais que eu posso citar? O próprio ácido acético é meio volátil, né? O próprio ácido acético, porque você sente o cheiro de vinagre. Quando você está no laboratório fazendo uma reação e a reação forma ácido acético, é muito louco, cara. Brota um cheiro de vinagre do nada. Assim, parece que soltaram um peido de vinagre. Tá? E aí eu gostaria de citar o ácido carbônico, que, bem da verdade, eu não posso dizer que ele seja volátil. O problema dele é que ele é instável. Quando uma reação forma esse eletrólito, primeiro, por que ele se forma com facilidade? Porque ele é bem fraco. Ele é um ácido bem fraco. E, além disso, se você estiver formando esse cara num ambiente aberto, pressão de 1 atm, temperatura ambiente, esse cara vai decompor. Ele vira CO2, que é o composto volátil, propriamente dito, e água. Então, assim, água líquida, perdão. Tá cheio de reação de dupla troca que libera gás carbônico. Tá cheio de reação de dupla troca que libera gás carbônico. Tá? Inclusive, a chuva ácida, ela faz isso com mármore, né? Quando a chuva ácida ataca o mármore, olha o que acontece. Mármore, vocês sabem que o mármore é o calcário, né? Tem, já vou falar do NH3, espera aí que eu já falo. Mármore, vamos lá, vamos jogar chuva ácida no mármore. Joguei chuva ácida no mármore. Olha o que vai acontecer. Quando os H+ do ácido
e encontrarem o carbonato, eu vou formar esse ácido aqui. Só que como esse ácido ele é instável, ele já vira CO2 e água. Então eu vou escrever isso, ó. Mais o outro composto. O outro composto é o caso A4, que é o gesso. Então eu transformo mármore em gesso. Tá? Beleza? Então, respondendo a sua pergunta, quais são os compostos que a gente forma volátil que é fraco? É composto que não é nem ácido nem base, tá bom? Beleza? E aí tem um outro composto que eu queria citar, que é o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio é uma base, tá? E é uma base instável também. Então, quando tiver uma dupla troca e o íon amônio se juntar com o OH, ele vai dar origem à amônia, que é o composto volátil, e água. Tá? Então, você tem reações que liberam gás carbônico, reações que liberam amônia, reações que liberam HCN. Todos esses compostos aí, eles não precipitam. Até porque eles são ácidos, né? Ácido, gente, não precipita. Quando o ácido se forma, ele é volátil, ele acaba desprendendo na forma de gás. Tá bom? Belezita. Não sei se eu consegui responder a pergunta, mas acho que foi, né? Tá, beleza. Então podem tirar print aí se quiserem. Aqui. Questão 11. Aqui é aquelas questãozinhas de conteúdo, né? O Enem não tem esse perfil de cobrar esse tipo de questão. Mas eu coloquei para a gente revisar alguns assuntos, tá? Relacione corretamente os termos apresentados a seguir com as suas características ou definições. Óxido básico, reação de análise, sal duplo, pH, neutralização e ionização. Então, vamos começar a ler as frases aqui embaixo e procurar o correspondente em cima. Eu acho melhor. Olha o que ele fala aqui, ó. Contém 2 tipos de cátions diferentes de H+. Bom, se não tem H+, não é ácido. Se não tem H+, não é ácido. Deve ser um sal, né? Se ele fala que tem 2 tipos de cátions, a gente podia pegar um sal assim, por exemplo, ó. Nossa, professor, mas existe isso? Sim, sim. Por exemplo, o sulfato, ele não tem carga -2? Nada impede que eu tenha que uma coisa para se ligar com sulfato tem que ser igual. Eu tenho um sódio com carga +1 e um outro íon, que não é o sódio, mas que tem carga +1. Ele é chamado de sal duplo, tá? Beleza? Então, aqui a gente vai com sal duplo, na frase 1. Então, é 3. Já matamos, né? Não estamos em dúvida entre duas. Mas agora a gente já resolve. Processo que envolve ácidos em solução aquosa. Ionização. Ionização. Ácido na água ioniza. Ocorre numa reação ácido-base. Neutralização. Neutralização. Um só reagente dá origem a 2 ou mais produtos. Reação de análise. Aqui vamos lembrar que existem 2 tipos de reação, que a gente nem estuda muito, né? São as reações de síntese e reações de análise. Tá? Uma síntese acontece quando você pega, por exemplo, uma substância, reage com uma outra substância e forma só um produto. Sintetizar significa diminuir a quantidade de coisas.
Você tinha 2 reagentes e um produto. Análise essencialmente é o contrário, né? A gente pode citar uma análise que é famosa, né? A decomposição da água oxigenada. Ó, a decomposição da água oxigenada, que dá água mais meio de O2. Tá? Beleza? Então, quando ele fala lá, um só reagente dá origem a 2 ou mais produtos, reação de análise mesmo. Reage com água produzindo base, é um óxido básico. E medida da concentração de H+, pH. Né? Lembrando que, por definição, o pH é menos o logaritmo da concentração de íons H+, que eu tenho na água. É na água, tá? pH só serve para água. Tipo assim, eu não posso calcular o pH do meu celular. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu posso calcular o pH do meu sangue, eu posso calcular o pH do suco, eu posso calcular o pH da chuva, onde tem água. Por quê? Porque o pH ele mede quanto tem de H+ livre na solução. Ele não mede a quantidade de ácido na solução. Ele mede a quantidade de H+ proveniente de um ácido que ionizou. Por isso que, por exemplo, um ácido fraco, ele não deixa o pH tão baixo quanto um ácido forte. Porque não é o ácido que torna o meio ácido. O meio só passa a ficar ácido quando o meu ácido libera o hidrogênio. Tudo bem? A gente teve na última aula de equilíbrio, não sei se vocês vão lembrar, quem assistiu a aula, quando eu dei pH, a gente fez um teste lá para provar isso. Eu calculei o pH de uma solução de HCl e calculei o pH de uma solução de ácido acético. Os dois estavam na mesma concentração, só que o pH do HCl deu menor. Por quê? Porque ele libera mais hidrogênios, tá? A gente vai voltar a falar disso na revisão de equilíbrio, né? Isso é importante. Ficou então o quê? 3, 6, 5. É C, né? C. Tá bom? Tá aí. Vamos fazer mais uma? Próxima. Deixa eu ver qual que é. Tal. 13. 13. O manejo adequado do solo possibilita... Olha lá. Já, né? O manejo adequado do solo possibilita a manutenção da sua fertilidade à medida que as trocas de nutrientes entre matéria orgânica, água, solo e ar são mantidas para garantir a produção. Algumas espécies iônicas de alumínio são tóxicas não só para a planta, mas para muitos organismos, como bactérias responsáveis pelas transformações do ciclo do nitrogênio. O alumínio danifica as membranas das células, das raízes, e restringe a expansão das paredes. Com isso, a planta não cresce. Para promover benefícios para a produção agrícola, é recomendada a remediação do solo utilizando calcário. Então, olha como essa questão ela é intrincada. Ele fala que o alumínio é tóxico para as plantas, o alumínio que está no solo. Aqui já seria exigido do aluno que o aluno soubesse que esse alumínio que tem no solo é o alumínio iônico. Ele é o alumínio iônico. Olha como essa questão é difícil. Aí ele fala que isso aqui é tóxico para a planta. Aí ele fala que para você diminuir esse efeito, para promover benefícios para a produção agrícola, recomenda-se a utilização do calcário no solo. Tá. Bom, aí ele quer saber por que isso é assim. Tá? Bom, o que acontece com o calcário no solo? Ele vai reagir com água e vai produzir aqui meio alcalino. Por quê, Dan? Porque o íon carbonato, quando o calcário entrar em contato com o solo, ele vai dissociar e vai liberar esse íon carbonato. Tá? Só que o íon carbonato, gente, ele é um íon de um ácido fraco.
Ele é o íon do ácido carbônico. E não sei se vocês vão lembrar que na teoria de Bronsted, a gente fala que quando um íon é de um ácido fraco, ele, na verdade, é uma base forte. Isso aqui é uma base de Bronsted. O que uma base de Bronsted gosta de fazer? Alguém pode me responder? Ou escrever aí, tá? Pode escrever. O que uma base de Bronsted adora fazer? O que ela ama de paixão fazer? As bases de Bronsted, elas recebem íons H+. Então, o que vai acontecer? O carbonato vai reagir com a água e vai literalmente arrancar um H+ da água. Mano do céu. Reação ácido-base. O carbonato sempre faz isso. Tá? Quando o carbonato arranca o H+ da água, ele cria um equilíbrio, onde a água vira OH- e o carbonato vira bicarbonato. Então, o calcário, ele deixa o meio básico. Até aqui, ok. Tudo bem? Ele vai alcalinizar o solo. Ele vai alcalinizar o solo. Tá, vamos dar uma olhada. Essa remediação promove no solo o quê? Diminuição de pH? Não. 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 Solubilização do alumínio ocorrendo sua lixiviação pela chuva. O alumínio já está dissolvido no solo. Você quer tirar ele do solo. Você quer tirar ele porque ele faz mal para a planta. Então, eu tenho que precipitar o alumínio e não deixar ele dissolvido. Se ele ficar na forma aquosa, ele vai intoxicar a planta. Tá? Então, não pode ser AB. Interação com o íon do íon cálcio com o íon alumínio, produzindo uma liga metálica. Meu Deus do céu. Cátion interagindo com cátion? Tá? Nada a ver. Reação do carbonato de cálcio com íons alumínio, formando alumínio metálico? Não. Isso aqui é uma reação de oxirredução. Não está acontecendo isso aqui. Aumento da alcalinidade do solo, tornando os íons alumínio menos disponíveis. Por uma exclusão de alternativas, essa é a única que tem sentido. Né? O solo ficou alcalino? Ficou. Agora, por que o solo ficar alcalino torna o alumínio menos disponível? Para responder isso, o que você tem que pensar? O alumínio, ele poderia reagir com o íon OH-, formando o quê? Formando AlOH3. Certo? Acontece que o AlOH3, gente, é uma base fraca. Se ela é uma base fraca, ela é insolúvel. Então, qual é a sacada do barato aí? A resposta é E, tá? A sacada do barato é a seguinte: o alumínio está dissolvido lá na água do solo. Quando eu jogo o calcário, eu mato 2 coelhos com uma cajadada só. Por quê? Porque eu corrijo o pH do solo, eu deixo o solo alcalino, e além disso, com o excesso de OH-, esses íons alumínio começam a formar base fraca. Começam a formar uma base fraca. E aí essa base precipita. Uma vez que ela está sólida, precipitada no solo, ela se torna inofensiva. Por quê? Porque o vegetal não consegue absorver. O vegetal só consegue absorver os íons na forma de íon. Quando ele está precipitado, o vegetal não dissolve, tá? Então, a alternativa é E. Eu não sei se eu viajei muito assim, mas eu acho essa questão super difícil. Super. Dá para você responder por exclusão? Dá. Você vai olhando para as alternativas, aí fala, puta, essa aqui tá meio viagem, mas é uma questão difícil.
tá bom? Beleza, vamos fazer mais uma. Vamos lá. Questão da Unesp, 17, faz um tempinho. Analise o quadro 1, que apresenta diferentes soluções aquosas e a mesma temperatura. E o quadro 2, que apresenta o resultado das misturas de volumes iguais de cada uma das soluções. Então, você tem 4 soluções. E aí ele foi misturando cada uma com uma. Então, por exemplo, quando ele pega a solução 1 com a 2, teve formação de precipitado. Ele chamou de precipitado 1. 1 com 3 não, 1 com 4 não, 2 com 3 formou precipitado, agora deu uma... né? E as outras não. De acordo com as informações, quem são os precipitados? Quem são os precipitados? Bom, vamos lá. 1 com 2 formou PPT. Então, quem é 1 com 2? A solução 1 é nitrato de bário com cromato de sódio. Aqui. Bom, quais são os compostos que eu posso produzir aqui? Eu vou produzir NaNO3. Aqui eu não vou nem perder tempo balanceando a reação, tá, gente? Você está fazendo a prova lá no pau, você não vai ficar montando reação. Você vai pensar, bom, o sódio vem com NO3, NaNO3. E o bário com o cromato vai formar bacro 4. Se você tem memorização de composto solúvel e insolúvel, você já mata quem é o composto aqui. Você já mata quem é o composto. Que é esse cara aqui, ó. Tá? Mas vamos supor que eu não saiba quem é o precipitado. Vamos supor que eu não saiba quem é o precipitado. Tá. Vamos lá. Quando eu peguei a solução 1, com a solução 3, não teve precipitado. Por que não teve precipitado? Porque não teve reação, gente. Não teve reação. Por que não teve reação? Porque nitrato não vai trocar com nitrato. Percebe? Então, essa informação 1 com 3, para mim, ela não diz muita coisa. Ela não diz muita coisa. Então, não vou nem considerar ela. Tá? Já sei por que ela não ocorre. Agora, vamos tentar 1 com 4. 1, opa. 1. Com 4. 4 é o nitrato de sódio. Não teve reação de novo. Tá? Não teve reação de novo. Beleza? Tá. Então, até aqui, a gente está suspeitando que realmente esse é o cara. Tá? O nitrato de sódio é um eletrólito forte. Lembra que eu falei para vocês? Qualquer tipo de composto de sódio vai acabar dissolvendo na água. Tá? Aí ele pegou 2 e misturou com o 3. Então, vamos ver aqui. 2, que é Na2CrO4, misturado com 3, HNO3. NO3. Tá aqui. Olha lá. Aqui eu vou ter troca sódio com nitrato. Olha lá, ele vai formar NaNO3 de novo. Sódio é mais 1, nitrato é menos 1, né? Tá? A segunda troca vai ser entre o cromato e a prata. Aqui precisa tomar um cuidadinho, tá, gente? Por quê? Porque o cromato é menos 2. E a prata é mais 1. Então, o sal formado vai ser Ag2
Opa. N não. CrO4. CrO4. Tudo bem? E aí, como é que a gente vai bater o martelo na resposta? Eu vou pensar o seguinte, ó. Nessa reação teve precipitado. Nessa reação também teve precipitado. Se o precipitado fosse o nano 3, ele seria o nano 3 aqui também, ó. Ele formou nas duas. Então ele seria o mesmo. E não tem alternativa nano 3, nano 3. Então a gente meio que é meio que forçado, digamos assim, a excluir o NO3, o nano 3. Não porque ele tenha dito explicitamente que o NO3 não precipita, mas é porque se fosse ele o precipitado, ele precipitaria nas duas e teria que ter alternativa igual, né? Nano 3 e nano 3. Então a gente vai ser levado a concluir que é o BaCrO4 e o Ag2CrO4, tá? Que dá alternativa a B, né? B de bola. Isso. B. Aí estão chamando aqui. Calma. Na verdade, não coloquei ela aqui. Eu não coloquei ela aqui. Depois você manda para mim a foto e depois eu mando para você, tá? Na questão do enunciado. Manda ela aqui no Whats, que depois eu te respondo. Tá? Vamos lá, mais uma. One more. Ah, ela aqui. Quem falei que não tinha fazer? Aqui, ó. É essa? Dá um bisu aí. Tá. Então vamos ler aqui, que daí a gente tenta entender a bagaça. Os métodos empregados nas análises químicas são ferramentas importantes para conhecer a composição dos materiais presentes no ambiente. É comum, na análise de metais presentes em amostras ambientais, como água do mar, a adição de um ácido mineral forte, normalmente ácido nítrico, com a finalidade de impedir a precipitação de compostos pouco solúveis desses metais ao longo do tempo. Então, vamos parar um pouquinho aqui para tentar entender o negócio. Ele vai fazer uma análise de metais presentes nas amostras ambientais, como, por exemplo, na água do mar. Então, na água, vamos imaginar que você tem uma água contaminada com metal. Tá bom? A primeira coisa que você tem que saber nessa questão é, quando um metal está contaminando a água, ele está contaminando de que maneira? Ele está na forma de um íon. Por exemplo, pode ser +2, pode ser um íon +3. Portanto, ele está dissolvido na água. Tudo bem? E aí eu quero saber quanto tem de metal na água. Eu vou fazer uma análise, ó. É comum na análise de metais presentes nas amostras. Então, quando você vai analisar uma amostra, o que geralmente o cara faz? Ele quer medir a concentração que tem ali de metal. Chumbo, cádmio, sei lá o que diabo que é. Só que o que ele fala? Ele fala que é comum a gente adicionar ácido forte para impedir a precipitação desses metais. Então, significa que se esses metais estiverem em meio ácido, eles não precipitam. Não PPT. Tudo bem? E por que isso seria bom? Olha o que ele fala, ó. Olha a pergunta que ele fala. Na ocorrência da precipitação, o que aconteceria no resultado da análise? Então, vamos supor que você pegou uma água do mar, tá? Colocou lá a água do mar e guardou ela durante um tempo para fazer o teste depois. Você guardou a água do mar para fazer o teste. Se você não colocar o ácido aqui, segundo o que o texto está falando, os metais vão precipitar. Os metais vão precipitar.
Se os metais forem precipitar, a hora que você for medir a concentração do metal ali, você não vai encontrar nada. Você vai achar que a água não está contaminada. Por quê? Porque o metal precipitou. Se o metal precipitou, ele virou sólido. Você não consegue mais medir a concentração. Só que, olha como essa questão é filha da mãe. Para não dizer outro nome, porque eu não sei onde vocês estão aí. Vai que tem gente assistindo junto. Olha como essa questão é maldosa. Você fala para mim, professor, mas como é que eu ia saber tudo isso? Como é que eu ia saber que essa análise envolve medida de concentração? Você vai saber porque a gente teve aula de titulação. A gente, quando tem aula de titulação, a gente fala, olha, galera, uma das formas de você analisar uma solução é medir a concentração de alguma coisa nela. Então, os caras vão lá e vão medir quanto tem de metal na água. Só que se esse metal se precipitou, você vai fazer uma análise errada. Você vai meio que fazer um falso negativo, vamos dizer assim. Você vai dizer que não tem metal, mas na verdade tinha. O problema é que o metal precipitou e você não consegue mais medir, né? Então vamos ver o que a gente poderia falar aqui, ó. Na ocorrência da precipitação, o resultado da análise pode ser subestimado, olha lá. Por quê? O cara vai medir uma concentração menor do que era. Por isso que é subestimado, menor do que era. Por que ele vai medir uma concentração menor do que era? Provavelmente porque houve uma precipitação de alguma forma. Então, aqui o que ele... Vamos ver as alternativas, né? Vamos ver o que a gente... ocorreu passagem de parte dos metais para uma fase sólida? Pode ser essa. Ele precipitou. Se ele precipitou, ele saiu da solução. Você pode falar para mim assim, Dan, mas por que o ácido impede isso? Vamos pensar também nessa questão. Por que o ácido impede isso? Porque esses metais que precipitam, galera, eles precipitam geralmente na forma de bases. Por exemplo, essa, ó. Não foi o que aconteceu com o alumínio no exercício anterior? Por que eu coloquei calcário no solo? Aqui, ó. Aqui. Eu coloquei calcário para deixar o solo básico, olha para cá, para deixar o solo básico, para induzir o alumínio a precipitar. Percebe? É uma questão muito parecida com aquela, só que uma outra temática. Aqui eu quero precipitar, então eu produzo um meio alcalino. Por que se eu tiver meio ácido não precipita? Vem cá. Agora olha que legal isso. Só que é um equilíbrio, gente. Só que é um equilíbrio, ó. Tá? Isso aqui é o composto precipitado. Isso aqui é o composto dissolvido. O que acontece nesse equilíbrio se eu jogar H+ aqui dentro? Alguém poderia me responder? O que acontece nesse equilíbrio se eu jogar H+? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Perderam. Desloca. O equilíbrio desloca para a esquerda. Ele faz isso aqui, ó. Então, em meio ácido, isso aqui não consegue se formar, ó. Isso aqui não consegue se formar em meio ácido, por conta de um deslocamento, tá? Beleza? Deu para entender mais ou menos? Não sei se eu consegui responder a dúvida que você tinha no enunciado, né? Ou ela permanece, tá? Cara, pensa numa questão difícil, né? Pensa numa questão difícil. Essas questões só parecem fáceis, né? Eu fico muito bravo, cara, porque eu acho a prova de natureza uma prova desproporcional. Vamos fazer mais uma, vai. Acho que dá tempo? Dá. Acho que dá. O quadro apresenta informações sobre 4 substâncias químicas, todas brancas, em pó. Carbonato de sódio. Dissolve-se em água? Sim.
Então, é um eletrólito forte. Reage com ácido produzindo efervescência? Sim, por causa do carbonato. A gente acabou de discutir isso, né? Quando você reage um carbonato com ácido, você vai produzir efervescência. Sulfato de sódio dissolve na água? Sim. Mas não reage com ácido. Carbonato de bário não dissolve na água, mas reage com ácido. E sulfato de bário não faz nada. Tá. Um professor forneceu aos seus alunos uma cópia desse quadro, amostras de 2 dessas substâncias, sem qualquer identificação, e solicitou que os estudantes as identificassem. Os alunos notaram que uma das amostras se dissolveu em água e outra não. Então vamos lá. Vamos chamar de amostra 1, amostra 2. Dissolveu em água. Dissolveu em água. Ele fala aqui, ó. Uma das amostras se dissolveu em água, então vou chamar de sim. E a outra não. Não. E que apenas a substância insolúvel em água reagiu com ácido. Então aqui, reagir com ácido. Reage com ácido. De novo, que apenas a substância insolúvel reagiu com ácido. Apenas a substância insolúvel reagiu com ácido. Então essa daqui não, né? Essa daqui não. Tá? Deu para entender qual que é o lance? Ele deu as informações, a gente meio que acha na tabela. Então a substância 1 é sim, não. Sim, não é quem? Sulfato de sódio, é isso? Na2SO4, sulfato de sódio. Ele quer respectivamente, será? Acho que é. E não sim, carbonato de bário. BaCO3. Sulfato de sódio e carbonato de bário. Tá aí, alternativa E. Tá aí. Essa já é bem mais interpretativa, né? Tem menos conteúdo, é mais organizar as informações. Tá? Vamos fazer mais uma? Mais uma? Mais uma? Mais uma? Mais uma? Deixa eu ver aqui. 12. 12. O quadro fornece indicações sobre a solubilidade de alguns compostos iônicos inorgânicos na água a 20 graus Celsius. Nitrato de sódio, de cobre e de prata, tudo solúvel. Hidróxido, só é muito solúvel o de sódio. Cloreto, só é pouco solúvel o de prata. Então, ó, ele te deu as informações que você provavelmente vai precisar. Em um laboratório, uma solução aquosa obtida a partir da reação de uma liga metálica com ácido clorídrico contém nitrato de cobre 2 e nitrato de prata. Então, você tem uma solução que contém nitrato de cobre 2. Ai, peraí, faltou um 2 aqui, perdão. E tem nitrato de prata. Nitrato de prata. Dessa solução, pretende-se remover por precipitação íon prata e íon cobre, separados. Então, o que eu tenho, na verdade, aqui dentro que me interessa? Eu tenho cobre e prata. Só que eu quero removê-los por precipitação. O que isso quer dizer? E separados. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que jogar alguma coisa aí que precipite só um deles. Só um deles. Aí eu tiro ele filtrando. Filtrando. Precipitou, ele virou sólido, você filtra. E aí depois eu separo o outro. Tá? Para tanto, pode-se adicionar à mistura uma solução do quê?
Então eu vou ter que ler uma por uma. Gente, se eu colocar na solução nitrato de sódio, o nitrato ele não precipita ninguém, ó. Ele não vai precipitar com o cobre e não vai precipitar com a prata. Então eu não consigo tirar. Então já não pode ser A. B. Cloreto de sódio. Cara, se eu jogar cloreto, o cloreto precipita o cobre e precipita a prata. Puta, vou ter problema com isso. Porque eu quero precipitar um e não o outro. Tá? Ah, não, peraí, cloreto não, né? Eu tava lendo no hidróxido, peraí. Se eu jogar cloreto, eu vou precipitar a prata e não vou precipitar o cobre. Então eu vou tentar fazer isso. Ó, eu vou pegar o cloreto, fazer assim, ó, escrever aqui, Cl-. Joguei cloreto. Quando eu jogo cloreto, eu vou formar AgCl sólido, porque ele precipita com a prata, mas o cobre continua solúvel. Aí o que eu faço agora? Filtro. Quando eu filtrar, eu tiro o AgCl. Ele fica retido no filtro. Né? Você pode fazer uma filtração simples, uma filtração a vácuo, sei lá, qualquer filtração. Só que na solução que sobra, você ainda tem o cobre. Então eu vou precipitar o cobre. O que ele fala na B é, vamos ver se é a B. Eu posso jogar cloreto de sódio, filtrar a mistura e ao filtrado adicionar hidróxido de sódio. É uma boa ideia. Por que é uma boa ideia? Porque se eu adicionar aqui, no que sobrou, hidróxido de sódio, o hidróxido ele vai precipitar o cobre. Olha aqui, ó. Perdão. Ele vai precipitar o cobre, ó. O cobre é pouco solúvel quando ele está com hidróxido. Então aqui eu precipito o segundo composto. Forma CuOH2, né? Cobre 2, sólido. Tá? Você vai separando os compostos por precipitações diferentes. Primeiro você precipita um, filtra, depois você precipita o outro e filtra. Tá? Que dá, então, alternativa B mesmo. Né? Cloreto, então, a gente estava entre B e E, né? B e E. Tá bom? Belezitia? Então é isso, gente. No meu aqui acabou. Deu certinho, praticamente, aqui. Tá? A gente se vê daqui 30 minutos? 30 minutinhos? Tá bom? Vocês querem perguntar alguma coisa? Nem perguntei, né? O pessoal já tá vazando aqui. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre o que a gente falou aqui, agora é a hora.